Hoje nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo na vida de Jesus. E enquanto eu meditava nessa lição, eu pude ver o quanto que a presença do Espírito de Deus foi importante na vida de Jesus e o quanto ela é importante na nossa vida. Que se nós soubermos aproveitar esse presente que Deus nos deu, que é o fato de nós termos o Espírito Santo de Deus dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração, nós podemos ir muito além daquilo que a gente pensa ou imagina. Porque quando a gente começa a refletir sobre o papel do Espírito Santo na vida de Jesus, a gente vê o tanto, como é fascinante, como essa verdade é fascinante. Uma verdade, né, que a gente encontra na palavra de Deus quando Jesus se mostra como Deus, ao mesmo tempo como Deus Todo-Poderoso e como Ele se mostra apenas como Filho do homem. E a presença do Espírito Santo nesse contexto fazendo diferença na vida de Jesus. A gente olha ali, né, diz assim que Ele foi designado Filho de Deus com poder. Olha como isso é forte. Filho de Deus com poder. Como Filho de Deus, Ele tinha poder para realizar todas as coisas. Mas, em contrapartida, Ele fala que também Ele é o Filho do homem, que aí mostra a natureza mais necessitada de socorro, necessitada de ajuda, necessitada de direção. Então, Jesus é essa pessoa, é esse Deus Todo-Poderoso, que tem poder para fazer todas as coisas, mas quando Ele esteve em nosso meio, Ele era um homem comum, como eu e como você, mas que na dispensação do Espírito Santo, Ele pôde ser quem Ele foi, Ele pôde realizar o que Ele realizou, e Ele pôde cumprir o propósito de Deus como Ele cumpriu. Amém? E esse Espírito está disponível a nós. Todo o ministério de Jesus Cristo foi caracterizado pela total dependência do Espírito Santo. Todo o seu ministério, em todo momento da vida de Jesus, o Espírito Santo esteve presente. E Jesus, Ele sabia como se relacionar com a pessoa do Espírito Santo de forma a ter a vida que Ele teve e cumprir o propósito que Ele cumpriu. E quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vê a presença do Espírito Santo desde o Antigo Testamento, falando da pessoa de Jesus até o cumprimento de todas as coisas. Então, lá no Antigo Testamento, Isaías já teve a revelação. E ele disse ali em Isaías 11, do versículo 1 e 2, do tronco de Jessé subirá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o espírito de Javé, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor de Javé. Então, desde o Antigo Testamento, quando Jesus nem tinha nascido, a presença do Espírito Santo já trazia ao coração dos profetas, já remetia para a pessoa de Jesus. E durante toda a história da igreja, toda a história de Deus, o Espírito Santo se fez presente. Até a revelação de Cristo, como a gente viu aqui, falando ao profeta Isaías. Mas como se deu isso? Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Quando Gabriel foi a Maria anunciar que ela fora escolhida para trazer o Filho de Deus ao mundo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Mateus declara: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado
é do Espírito Santo. Mateus 1, 18 a 20. Jesus era filho de Deus, por quê? Porque ele não foi gerado pela semente do homem, pela semente de pecado. Maria ali só emprestou o seu corpo, para que Jesus Cristo pudesse ser gerado e pudesse entrar no mundo em forma de homem, para que dessa forma nós pudéssemos chegar a Deus. Então foi apenas, a Maria ali foi apenas um canal que Deus usou para que Jesus chegasse ao mundo. E a palavra de Deus fala que o quê? Que o Espírito Santo, ele cobre, né? Ele cobriu a semente e dessa semente foi gerado Jesus. Foi, portanto, o Espírito Santo quem gerou a Jesus como filho. E aí cumpre-se, então, o sinal de Isaías. Portanto, Yahvé mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Deus conosco, Deus presente. E é isso que faz diferença na nossa vida, a presença desse Deus conosco. Ainda olhando para o Antigo Testamento, a gente vê o Espírito Santo trazendo revelação da pessoa de Jesus para alguns homens de Deus, homens e mulheres, né? Isabel, a mãe de João Batista, foi cheia do Espírito ao ouvir a saudação de Maria, quando essa estava grávida de Jesus. Então, a gente conhece bem essa passagem, Maria chega e ela nem precisa falar, só o fato de Maria chegar, o Espírito Santo de Deus enche o coração de Isabel, e ali, esse enchimento do coração de Isabel já faz com que ela entenda que no ventre de Maria existe a pessoa que Deus preparou, existe Jesus. Então a gente vê o poder do Espírito Santo se movendo sobre algumas pessoas, trazendo revelação, trazendo alegria, trazendo regozijo. Em Zacarias também, o pai de João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo ao profetizar no nascimento do precursor de Cristo. Então, o que ele fala, né, quando João Batista nasce, né, esse aqui é o que vai abrir o caminho para o Senhor. São revelações que o Espírito trazia, eram as manifestações do mover do Espírito Santo no Antigo Testamento, trazendo a revelação, trazendo palavra de conhecimento, trazendo poder, trazendo presença. E para Simeão, que quando viu o menino Jesus apresentado no templo, o reconheceu por revelação do Espírito Santo. E é linda essa parte, né, que quando ele olha para Jesus, o Espírito Santo traz ao coração dele que aquela criança era aquilo que ele estava esperando, aí ele fala assim, agora eu posso morrer tranquilo, porque eu já vi a promessa cumprida. Essa criança é a criança que Deus prometeu. O Espírito Santo nos gera como filho de Deus. A gente sabe que a porta de entrada do reino de Deus é o novo nascimento. E esse novo nascimento é gerado pelo Espírito Santo. É lindo quando Jesus fala para Nicodemos, né? Ele chega para Nicodemos e fala, Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em João 3:3. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a gente entende o quê? Que como o anjo plantou a semente de Deus no ventre de Maria, a semente do Filho de Deus, e o Espírito Santo a cobriu, assim ocorre conosco. A semente, que é a palavra de Deus, ela é plantada em nosso coração pela pregação do Evangelho. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus é plantada no nosso coração. Quando nós aceitamos essa semente, quando nós aceitamos e fazemos igual Maria fez, né? Maria, quando o anjo apareceu para ela e falou, olha, você será a mãe do Filho de Deus, o que ela falou para o anjo? Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quando nós recebemos a palavra de Deus, essa semente de Deus no nosso coração e damos essa mesma resposta ao Senhor, Senhor, que se cumpra em mim o teu propósito, o milagre acontece.
porque Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio. Eu acho lindo quando a gente começa a pensar no trabalhar de Deus na vida da igreja, e igreja nós, como ele respeita a tua escolha. Maria poderia ter dito não. Com certeza, Jesus teria uma outra pessoa, Deus teria uma outra pessoa. O propósito de Deus não iria deixar de se cumprir. Mas ela aceitou. Assim acontece conosco. Quando você recebe a semente do Evangelho, você também tem essa liberdade de aceitar ou não. Mas se você aceita, se você se coloca diante do Senhor, se você se coloca na dispensação do Espírito Santo, se você tem a graça e a ousadia de falar, Senhor, cumpra-se em mim o seu propósito, esse Espírito Santo vem, ele envolve essa semente e ela faz com que essa semente brote, que essa semente germine. E esse poder do Espírito rompe através de você e te capacita a realizar tudo aquilo que Deus tem separado para você. Amém? Porque assim como Deus teve um propósito com Maria, Deus teve um propósito com Jesus, Deus tem um propósito comigo e com você. E quando você chega para o Senhor e fala, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, esse milagre acontece. E aí você tem poder de Deus. Amém? O Espírito Santo virá sobre nós, cobrirá essa semente, e dentro de nós, da união entre a palavra e o Espírito Santo, nós nascemos de novo como filhos do Deus vivo. Olha que coisa linda isso, né, de você poder receber a palavra, se tornar filho de Deus e mudar a tua natureza, mudar a tua essência. E aí Pedro fala, né? Pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, o que fala isso aqui? Fala de domínio próprio. Fala de um ser que antes era corruptível, um ser que antes era sujeito ao pecado, sujeito ao domínio da carne, mas que hoje, pelo poder do Espírito, pela palavra plantada, pela semente plantada, hoje ele se torna uma nova criatura. E esse domínio próprio, ele faz diferença na nossa vida, por quê? Porque vai te capacitar. Se você era irado, hoje você não é mais. As coisas erradas que você fazia, hoje você já não faz mais. O Espírito Santo em nós nos capacita a vencer cada área das nossas vidas doente. Por quê? Porque ele nos regenera. Ele pega a nossa semente corruptível e transforma numa semente incorruptível. Mas, Rosane, isso é automático? Não, não é automático. Mas a presença do Espírito Santo em nós nos capacita a ser melhores a cada dia. Amém? Então, você pode vencer a cada dia áreas na sua vida que você sabe que desagrada ao Senhor. Simplesmente pelo poder da semente do Espírito Santo que foi plantado em você. Se você quiser, você pode. Então, olha para dentro de você e começa a perceber, Senhor, o que em mim ainda te desagrada? O que em mim ainda não conseguiu alcançar aquilo que o Senhor tem para mim? O que em mim ainda me trava de crescer espiritualmente, crescer em outras áreas da minha vida? E começa a colocar essa área diante do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus me capacita, me dá estratégia. E o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. Ele vai te trazer estratégia para você romper em cada área da sua vida. Por quê? Porque o propósito da presença do Espírito Santo, da mesma forma que ele foi em Jesus, que era realizar todo o plano de salvação para o homem, existe um propósito na nossa vida. E o propósito do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, não é apenas te fazer mais bonito e com um semblante mais bonito. É consertar a tua semente corruptível para que você seja reflexo da graça do Senhor, da glória do Senhor. Amém?
Tiago reforça esse conceito, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Quando a gente olha para essas primícias da sua criatura, a gente sabe que o Senhor fez o que conosco? Quando Deus criou o homem, ele nos criou à sua imagem e semelhança. Quando a gente olha para a imagem e semelhança de Deus, isso fala de caráter, isso fala de espírito, isso fala de glória. Então, nós precisamos entender que a pessoa do Espírito Santo, habitando em mim, habitando em nós, o motivo dessa presença, o motivo desse poder de Deus, é que nós possamos refletir a glória de Deus. E qual é a nossa busca? Senhor, cada dia mais eu quero que as pessoas te vejam em mim. Porque as pessoas olhavam para Jesus e viam a Deus. Jesus falava, quem vê a mim, vê ao Pai. E quando eu olho para um Jesus homem, que teve o poder do Espírito para refletir a glória de Deus, pelo poder do Espírito Santo, e esse poder está à nossa disposição, à minha disposição, o meu alvo, a minha busca é que as pessoas olhem para mim e vejam a Deus. É automático? Não. Precisa de busca. Paga-se um preço, claro. Mas pode? Pode acontecer? Pode. Claro. Quantas vezes, eu sei que já aconteceu com uma porção de gente aqui, que já me contaram, e deve ter acontecido com mais pessoas que não me contaram, das pessoas olharem para você e falar, o que você tem de diferente? Você transmite uma paz. Poxa, você parece que é uma pessoa tão confiável. Quantas vezes as pessoas sentam perto de você, você nunca viu na vida, e elas abrem a vida dela para você. Eu tenho certeza que isso é um mover do Espírito, porque com as tuas palavras você chega ao coração dessas pessoas. Com a tua presença, você leve Deus para essas pessoas. E isso é o poder do Espírito Santo que estava na vida de Jesus e está à nossa disposição hoje. E a gente precisa aprender a usar esse poder dentro de nós. Ele está à nossa disposição para fazer diferença. Jesus, ele soube aproveitar cada momento que estava à disposição dele para refletir a Deus. E a gente precisa aprender também. Por quê? Porque quando nós aprendermos a usar o poder de Deus a nosso favor, em favor do reino, não há limites para nós. Não há limites para aquilo que você entende fazer. Por quê? Porque é poder de Deus à nossa disposição. E é por causa disso que podemos viver a vida santa de Jesus, de acordo com a nova natureza que o Espírito Santo gera em nosso próprio espírito. Por isso, João afirma categoricamente, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Isso fala o quê? Do poder para a gente ter uma vida santa. Amém? Então, nós podemos, sim, podemos ter uma vida santa, podemos ter uma vida diferente, podemos ser transformados, podemos mudar circunstâncias na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. Por quê? Porque essa pessoa que habita em Jesus, habita em nós também. Amém? E o Espírito Santo gera em nós uma nova criação. Então, nós somos nova criação. Os apóstolos ressaltam essa verdade no novo nascimento. Nova criação, regeneração, enfim, não importa o termo que se use. O que importa é que alguém só se torna filho de Deus pela obra do Espírito Santo, que recria em nós um novo homem, uma nova mulher, de acordo com a semente de Deus. Olha que coisa linda isso. É trabalhar de Deus, é na força de Deus, é na força do Espírito, é pela vontade de Deus que nós somos transformados. Paulo diz assim que se alguém está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então não importa quem eu fui, importa o que eu posso ser na direção do Espírito Santo. Não importa a vida que eu levava, a
partir do momento que o Espírito Santo entrou na minha história, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Tiago explica, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Tiago 1:8. E Pedro, sendo de novo gerados, não pela semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, vive e que permanece para sempre. Nós já lemos que fala o quê? Do domínio próprio. Oi? O versículo de Pedro, 1:1-23. Está na sua apostilinha aí. E João ressalta o nível de transformação provado por essa experiência. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus é a semente de Deus que permanece nele. E quem tem a semente não vive pecando. Amém? E para encerrar, Jesus, tendo sido gerado na terra como Filho de Deus, é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa. E quando o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo em nós, e quando o Espírito Santo nos gera em Cristo, é com o propósito de refletirmos sua vida. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui eu quero pegar esse versículo e falar aqui, bater em cima de imagem de seu Filho. Imagem do seu Filho, imagem de Jesus. E quando eu olho para a pessoa de Jesus, eu enxergo o quê? Eu enxergo uma pessoa perfeita. A Rossana, perfeição não existe, tá? Mas eu acredito na perfeição, o teu desejo de buscar. A gente olhava para a pessoa de Jesus e a gente via paz. A gente olhava para a pessoa de Jesus, a gente via força, a gente via alegria, a gente via sabedoria, a gente via graça, a gente via paciência, a gente via até uma indignação santa. E eu preciso trazer isso para a minha vida. Amém? Eu preciso, a imagem e semelhança de Jesus, não importa as circunstâncias, buscar a paz. Eu preciso refletir a paz do Senhor. Eu preciso ter fé o bastante no Senhor para saber que, independente das circunstâncias, Ele está no controle da minha vida e por isso eu tenho paz. Eu descanso, que não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que Ele não saiba. Ultimamente eu tenho pedido para Ele ter pena e não deixar cair mais tantos, Mas Ele sabe, Alegria. Como isso tem sido difícil nos nossos dias ultimamente. Você liga uma televisão, é uma desgraça, você sabe de uma notícia, enfim. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. É essa alegria que eu preciso buscar. Senhor, eu quero buscar a tua alegria no meu coração. De em cada momento, em cada circunstância, em cada situação adversa, que eu aprenda uma lição. Que eu aprenda uma lição, que eu tire uma lição, mesmo das piores coisas. E que essa lição que eu tire me faça ser agradecida e me faça ter alegria para saber que mesmo diante das circunstâncias negativas, Deus está sempre presente, me ensinando alguma coisa para que eu cresça, para que eu amadureça, para que eu o busque mais e tenha mais comunhão com Ele. E é essa presença do Espírito envolvendo e borbulhando dentro de nós que faz essa diferença, que nos fortalece, que nos capacita. Assim como Ele fazia com Jesus, existem passagens na palavra de Deus que fala que o Espírito Santo borbulhava dentro de Jesus. E Ele cantava. Ele cantou antes de morrer, sabendo que ia morrer. Olha que coisa linda, olha o que é o poder do Espírito envolvendo uma pessoa. E é esse poder que nós precisamos saber usar dentro de nós. Senhor, vou chorar sim, vou aprender sim, vou me entristecer sim, mas a presença do Teu Espírito me faz ser mais feliz a cada dia, me faz ser mais alegre a cada dia. Por quê?
porque eu vejo a sua mão, assim como era com Jesus, me guiando, me ensinando, me amadurecendo, me fazendo grata. Amém? Dando sabedoria para situações que se apresentam, para os problemas, na hora de tomar uma decisão. Buscar o Espírito, buscar a direção de Deus, graça, paciência, enfim, tudo aquilo que a gente precisa, o Espírito Santo nos capacita a ter e a romper. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração.